Vamos levantar, crianças, todos de pé para receber as palmas do público. Mais palmas! Eles merecem! Muito obrigada, vamos cumprimentar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professor Vitor Duarte. Palmas para o professor Vitor Duarte. Professora Dora. Muito obrigada. Vamos continuar com o resto da nossa programação, os demais números da nossa programação. Não saiam daí.